A paz do Senhor a todos, queridos e amados, que Deus nos proteja e nos guarde e nos livre de todos os males. Aqui o pastor Aguinaldo falando, e eu estou passando aqui para deixar uma palavra de Deus para o seu coração. A primeira palavra para a gente iniciar é Salmos 91 e o versículo 10. A Bíblia diz que nenhum mal nos sucederia e nem praga alguma chegaria à nossa tenda. Isto diz no livro de Salmo 91 e o versículo 10. Salmo 121, o salmista Davi, ele diz: eleva os meus olhos para os montes, e de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra. No livro de Isaías, no seu capítulo 54, versículo 17, a Bíblia diz que todas as ferramentas preparadas contra a igreja não prosperaria. Meu irmão, esta é a palavra de Deus para o seu coração. Nós estamos vivendo um momento delicado. A humanidade geme como se estivesse sentindo dores de parto. Está uma correria de um lado para o outro, e é o que a Bíblia ela relata em Mateus 24, que a gente ia ouvir rumores de guerra, fome, terremoto, peste, né? Essas coisas é mesmo que tem que acontecer. Mas eu estou passando aqui para chamar a igreja do Senhor, para que ela não adormeça em um barco em movimento, aonde as ondas estão, daquele jeito como os discípulos despertou o mestre. Mestre, não importa em que perecemos. E será que Deus, ele não está vendo tudo que está acontecendo? Sim, Deus está vendo tudo que está acontecendo. Porque lá no livro de Êxodo, no capítulo 3 e o versículo 7, a Bíblia, quando diz que Deus chama Moisés, Deus diz para Moisés: eu vi a aflição do meu povo, ouvi o seu clamor, eu vi os seus inimigos os escravizando, humilhando, abatendo, e Deus diz assim para Moisés: eu desci para os livrar. O que está acontecendo no mundo, no Brasil, nós devemos entender que é espiritual. Tem algo espiritual por trás de tudo isso. E o que eu percebo é que a igreja ainda não entendeu o que está acontecendo. Igreja do Senhor, igreja do Senhor, nós estamos vivendo um momento aonde a única solução chama-se Jesus de Nazaré. Deus é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Queridos, quando os filhos de Israel estavam em aflição,
estava passando por momentos delicados, o que eles faziam? Eles voltavam-se para Deus. Eles clamavam ao Senhor. E o Senhor, então, dava o livramento. Juízes capítulo 6, a Bíblia diz que os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos medianitas por 7 anos. 7 anos de dor, 7 anos de sofrimento, 7 anos de aflição. E é justamente esta palavra que o povo está passando, aflição. O povo está aflito e não sabe o que está acontecendo. Os governantes estão atordoados. Os governantes, eles não sabem o que fazer. Então, fecha a escola, fecha cinema, fecha shopping, fecha rodoviária, fecha aeroporto, fecha tudo. Fecha tudo. Mas o que eles não podem fechar é esta porta por onde o mal já entrou. O mal já entrou. E se o mal já entrou, pode fechar todas as portas. Quem está dentro vai ser infectado. Já entrou, o mal já entrou. Começou na China, entrou na Itália, entrou na Alemanha, entrou em outros e outros países, e entrou também no Brasil. Então, a porta já foi aberta e o mal entrou. Então, mas vamos fechar as igrejas. Não vão se reunir para orar. Isso é espiritual, querido. É momento da igreja estar em ação. É momento da igreja estar orando. Se fosse nos dias dos nossos antepassados, os profetas antigos, profetas estavam convocando ao povo ao arrependimento. Um momento como este, Davi estava procurando a terra de Onã para sacrificar, para que as pragas fossem retiradas, para que a aflição fosse retirada. Se fosse no tempo dos profetas, os profetas estariam chamando o povo para jejuar com pano de saco e cinza, para que assim o mal fosse retirado do nosso meio. E a Bíblia diz que por 7 anos Deus entregou os medianitas, entregou o Israel na mão dos medianitas. E os medianitas começam a plantar, e Israel começa a plantar, os medianitas vêm e destrói. A Bíblia diz que os medianitas veio com tanta força que destruía tudo que Israel plantava. Deixa eu te dizer uma coisa. O inimigo está destruindo tudo. O inimigo está fechando portas. O inimigo está encurralando sociedade. E aí, o governo abre a boca, templos religiosos não vai poder funcionar. A igreja precisa funcionar. A igreja precisa funcionar, a igreja precisa clamar. E a Bíblia diz que quando os filhos de Israel percebem que realmente os medianitas estão prevalecendo, e eles então começam a procurar cavernas, as covas, para se intocar, para se esconder. E essa é a palavra que ouvimos. Não saiam de suas tendas, não saiam de suas casas, ficam intocados, ficam isolados. E enquanto vocês ficam isolados, o inimigo está assolando. Daqui a pouco não terá mercados mais abertos, daqui a pouco não terá mais onde comprar comida. A igreja não pode se calar. A igreja não pode se calar.
ou dentro do templo ou fora do templo, ou no templo ou nas suas casas, a igreja tem que botar a cara no pó. A igreja tem que se vestir de pano de saco e buscar em Deus a solução, a resposta. Porque quando os filhos de Israel percebem que os medianitas prevalecem, aí a Bíblia diz que eles clamaram ao Senhor. E o Senhor levanta um profeta e começa a falar àquele povo o porquê aquela situação. E por que essa situação que estamos vivendo hoje? O pecado, a iniquidade mexeu com a ira de Deus. Então nós devemos entender que este é o momento da igreja estar em ação. Mas nós temos uma fé inteligente. Logicamente que nós não vamos estar de qualquer jeito, de qualquer maneira. Não. Mas nós vamos procurar meios. Vamos procurar nos organizar. Mas para orar, para clamar, para buscar em Deus a misericórdia. Que Ele venha ter misericórdia. Que Ele venha usar de compaixão. Queridos, é tempo de orar. É tempo de clamar. Não é tempo de retroceder. Tentaram calar desde Jesus até os seus discípulos, mas não conseguiram. E não é agora que vão calar a igreja por causa de um coronavírus. Ah, mas se fechar os templos, fecha os templos, mas não feche a boca da igreja. Vamos continuar orando, vamos continuar nos humilhando, e a resposta de Deus vai vir sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Eu fico muito me perguntando, aonde está os canelas de fogo? Onde estão os pregadores, os grandes pregadores, profeta, os gideões? Onde estão os pregadores que arrastam multidões? Onde esses homens estão neste momento que o coronavírus está aí assolando? Onde está a voz profética? Onde o governador chega em redes sociais e diz que vai fechar todas as igrejas? Cadê? Os pastores, deputados, senadores, cadê? Onde estão esses profetas? Esses profetas que andam pregando e arrastando multidão, cadê eles? Para estar convocando agora o povo. Talvez não para se reunir no mesmo lugar, que nós temos uma fé inteligente. Cadê a voz dele mesmo na rede social? Cadê a voz desses profetas na internet? Incentivando o povo de Deus, convocando o povo de Deus a se humilhar e a se orar, buscar a presença do Senhor. O que eu vejo aí é grandes profetas aí, chegando na internet. Gente, nós temos que fechar o templo até a segunda ordem, não haverá nenhuma atividade na igreja. Quer dizer que não vai haver oração, quer dizer que não vai haver busca, quer dizer que não vai haver humilhação. Cadê a igreja do Senhor Jesus? Cadê a igreja do Senhor Jesus? Cadê as vozes proféticas desse Brasil? Cadê a voz profética desse Brasil para botar cara na internet e começar a incentivar ao povo de Deus a não desanimar? A não desanimar, mas se humilhar na presença do Senhor. Fazer como Josafá fez no capítulo 20 do livro de 2 Crônicas em diante, onde ele começa a orar a Deus, se humilhar quando os moabitas desceu sobre ele. Ele diz: Senhor, nesta casa aqui, o Senhor vai dar livramento. Se vir a espada, se vir o juízo, se vir as pestes, se vir a fome, o Senhor vai dar livramento. Cadê a voz profética? Quero convidar você a não baixar sua cabeça, mas usar a fé, mesmo dentro da sua casa. Busque o Senhor, ore o Senhor,
se humilhe na presença do Senhor, que o que está acontecendo aí fora é espiritual. É a palavra de Deus se cumprindo. E a igreja precisa nesse momento abrir a boca para que o povo que está aí fora entenda que é a ira de Deus que está em ação e que eles precisam se arrepender. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.